Gente, faz tempo que eu quero fazer um vídeo assim com vocês, assim, conversando, falando um pouquinho de mim. Depois a gente volta novamente para os nossos DIYs. Mas hoje eu quero responder aquelas perguntas que vocês me fizeram e que vocês geralmente fazem e que querem saber um pouco sobre a minha vida. Então, vamos lá? Então, vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é: você é brasileira? Se sim, de qual lugar? Bom, eu sou brasileira e pelo sotaque vocês sabem que já percebem que eu sou nordestina. Eu nasci em Caruaru, mas com 1 mês de idade meu pai era engenheiro civil e se mudou para o Recife. Portanto, eu nasci em Caruaru, sou caruaruense, mas me considero mais recifense porque eu com 1 mês de idade era muito novinha e meu pai foi para o Recife e eu morei no Recife muito tempo. Segunda pergunta: onde você mora em Portugal e há quanto tempo você mora em Portugal? Bom, eu moro numa cidade chamada Aveiro, que fica entre Lisboa, ou seja, Coimbra, né? Lisboa, Coimbra e Porto. E o Aveiro está aqui. E há quanto tempo você mora em Aveiro? Bom, eu moro em Aveiro há 18 anos, isso mesmo, moro em Portugal, Aveiro, há 18 anos e nunca perdi o meu sotaque. Quais as vantagens e desvantagens de morar em Portugal? Bom, as vantagens é que aqui é um lugar tranquilo, o lugar onde eu moro, que é em Aveiro, na zona histórica, não tem ladrão, não tem assalto, você sai na rua de madrugada com o celular na mão, que ninguém lhe chateia. E então, muitas vezes, acho que umas 3, 4, até mais vezes, nós dormimos com a porta de casa aberta. Aí vem uma senhora que de manhã cedo, de madrugada, bem cedinho, ela passa dando comida aos gatinhos da rua. Então ela bate na minha porta e avisa que não só a porta está aberta, como está a chave pendurada na porta, a chave da casa, juntamente com a chave do carro que fica estacionado na porta. Enfim, vejam como é seguro morar aqui em Aveiro. Então essa é uma das vantagens. Tem muitas vantagens aqui, a qualidade de vida é muito boa, aqui os salários dá para comprar tudo, as coisas não são muito caras no supermercado, roupa, essas coisas todas. Acho que as vantagens são muitas, além de não ter muita pobreza, eu não vejo muita pobreza na rua, muita gente pedindo. O trânsito é super bacana, super tranquilo por enquanto. E essas são as vantagens. Agora, as desvantagens. Desvantagem de morar em Portugal. Eu sinto muita saudade, então geralmente quem vem pra cá sente muita saudade do lugar de onde nasceu, de onde viveu. Então eu sinto muita saudade de Recife, de Curitiba, do meu Brasil, que eu morei muito tempo também em Curitiba. Então sinto saudade dos meus amigos. As pessoas aqui, elas são um pouco diferentes, os portugueses são um pouco diferentes dos brasileiros. Então não estou comparando nem dizendo quem é melhor ou pior, mas os portugueses eles são muito receptivos quando você chega aqui em Portugal, mas depois daquele primeiro momento eles passam a lhe tratar com uma certa frieza e uma certa distância. Mas à medida que você vai convivendo e a amizade vai se tornando mais sólida, aí eles ficam mais afetivos. E a amizade aqui é uma coisa séria, eles são muito fiéis depois desse tempo, claro, que você faz amizade, aí eles passam a ser amigos muito fiéis. Mais desvantagens, eu acho que é a comida. Tem muita gente que adora a comida aqui em Portugal e tem muita coisa que eu também gosto muito aqui em Portugal, principalmente o pão. Para mim é o melhor pão do mundo e como eu adoro pão, enfim. Mas quando eu cheguei eu estranhava muito a comida e eu sinceramente eu não gostava muito da comida. Há quem adore a comida aqui, mas eu não gosto muito. Se você gosta da comida daqui de Portugal, deixa aqui nos comentários o que é que você gosta. É claro que eu gosto de pastel de nata. Quando eu cheguei há 18 anos atrás, eu ainda comia peixe, então eu gostava de bacalhau,
Mas tinha algumas coisas que eu não gostava muito. Nunca fui muito em comer carne, e aqui eles comem muita carne, enfim. A comida eu não gosto muito, já me acostumei, mas sinto muita saudade das frutas do meu Nordeste, da goiaba, da mangaba, aquelas frutas maravilhosas que a gente tem no Brasil, do cajá, enfim. Então há desvantagem, eu acho poucas desvantagens. Eu pensando assim, acho que não tem mais nenhuma desvantagem que eu lembre. Acho que não, acho que a maneira de falar é imperativa dos portugueses, mas também você se acostuma e vê que aquilo não é porque eles são... É a maneira de ser de cada um, é a maneira deles serem, eles falam de uma maneira mais imperativa. O brasileiro fala de uma maneira mais carinhosa, mas isso não significa que eles não sejam carinhosos. No início você estranha assim algumas diferenças, mas como eu estou há muito tempo aqui, eu já me acostumei e acho que isso não é desvantagem nenhuma. E pronto, e outra desvantagem é ficar longe do Brasil, que não é uma desvantagem, né? Era bom fosse tudo pertinho. Mais uma pergunta, você é vegetariana? Sou. Há mais de 10 anos que eu não como nenhum animal, nenhumzinho. Então eu comecei tirando da minha dieta as carnes vermelhas dos mamíferos e a carne branca das aves. E fiquei comendo peixe ainda por um tempo. E depois foi que eu tirei o peixe. Agora, hoje em dia, eu já não como nenhum bicho, nenhum animal, nem mato. Assim, às vezes tem uma aranha na minha casa, eu saio botando ela pra fora, porque eu não mato nem aranha, nem mosca eu mato. E também não uso sapato de couro, não uso bolsa de couro, não uso nada proveniente de animais. E a minha maquiagem também eu procuro me informar e comprar coisas que não usem animais como experimentos, que não usem animais de laboratório e que não tenha nada animal. Gelatina, gente, gelatina tem animal, gelatina parece uma coisa que é inocente, mas não, gelatina tem aquela parte do tutano, do boi ali, pronto, gelatina é animal, não como nada que tenha carne. Agora, estou rumo ao veganismo. Meu primeiro passo agora é deixar os ovos, né? Deixar os ovos e depois eu deixo o leite. Eu ainda não deixei o leite, eu não tomo de jeito nenhum, mas a única coisa que eu como de leite são as sobremesas, né? E o queijo, eu adoro queijo. Mas eu tô assim treinando e vou me dar um prazo para deixar os ovos e o leite e virar vegana. Também me perguntaram como é ser vegetariana em Portugal. Bom, em Portugal é tranquilo, porque quando eu saio com meu marido, aliás, é uma outra pergunta, se o meu marido, ele é vegetariano? Não, ele é carnívoro. E aqui em casa nós combinamos o seguinte, eu não cozinho animal, eu não faço mais animal, minha cozinha não tem mais animais. E então ele, na hora do jantar, que é a hora que a gente faz a refeição grande, ele pede comida fora, ele come normalmente carne, ele come o que ele quer, e eu faço a minha comida vegetariana aqui na cozinha. Quando ele quer comer a minha comida, ele come, quando não, ele pede fora. E é assim que a gente vive. Eu não tenho nenhum preconceito com quem come carne tem o seu livre-arbítrio, né, para comer o que quiser, mas eu não como e sou vegetariana, enfim. E então me perguntaram como é ser vegetariana aqui em Portugal. Aqui não tem muitos restaurantes especializados em comida vegetariana. Tem alguns, mas não tem muitos, como por exemplo em Curitiba, quando eu fui, tinha muitos restaurantes vegetarianos. Aqui não. Mas em todo restaurante que você vá, sem exceção, eu acho que sem exceção, hoje em dia, logo quando eu comecei o vegetarianismo não era assim, mas hoje em dia, sem exceção, tem no cardápio, tem a opção vegetariana, que geralmente são 2 ou 3 opções, onde você pode ali escolher um prato que não leva carne. Então aqui em Portugal dá tranquilamente para você almoçar fora, frequentar restaurantes sendo vegetariana. Porque a casa que vocês estão construindo não tem quarto para os filhos. Gente,
essa foi uma pergunta que duas pessoas me fizeram. Então, não tem, porque o objetivo dessa casa é uma casa onde eu não vou ter trabalho de ficar arrumando. É uma casa que só tem quarto, sala, sala e cozinha tudo junto. Quarto, sala, cozinha e banheiro. Então o objetivo não é ficar me desgastando, não. O objetivo é chegar lá, descansar, estar em contato com a natureza. Eu tenho um filho de 32 anos, uma filha de 28 anos, os dois já são independentes, já têm seus companheiros, a sua casa. Tenho também um outro filho, que é o meu filho do coração, que já é casado, e tenho também uma netinha, que é filha dele, e combinamos, eu e o meu marido, com todos esses 3 filhos maravilhosos, que quando eles fossem dormir lá na nossa casa, ou seja, no lugar onde tem a nossa casa, tem um hotel muito próximo, então eles iriam para esse hotel e a gente convivia durante o dia da mesma forma. Os nossos filhos adoraram a ideia, porque eles gostam de ter a liberdade deles, têm os companheiros deles, enfim, chega à noite, depois do jantar ou muito tarde, quando eles quiserem, eles vão lá, é muito próximo. Se eu não me engano, 4 quilômetros ou menos que isso da nossa casa, e vão dormir lá, no outro dia de manhã volta. Foi assim que nós decidimos, até porque aqui na minha casa tem um quarto lá em cima que raramente é ocupada, e minha filha acho que só dormiu uma vez quando foi detetizada a casa dela. O meu filho, esse que é o filho do coração mais velho, nunca dormiu aqui, nem ele, nem a esposa, nem a filha. E o meu outro filho, que é o que mora no Brasil, quando ele vem para cá, para Portugal, ele fica nesse quarto, com muito gosto do meu coração que ele fica, mas quando for para os fins de semana a gente ir para essa casa que a gente está construindo, ele adorou a ideia de ficar no hotel, porque ele adora ficar em hotéis. Mais uma coisa que falaram muito e que me perguntaram se a casa tem licença. Gente, por que a casa não iria ter licença? Me digam. A casa tem muita natureza na parte de trás, mas na parte da frente, inclusive, tem uma avenida que é muito movimentada. E é lógico que nós iríamos construir uma casa com licença. Eu não sei porquê e de onde foi que as pessoas tiraram a ideia que a gente ia construir uma casa sem licença. A casa tem licença sim, tem o banheiro com todas as exigências, né, para as pessoas com necessidades especiais e tudo que exige uma licença. Calçada, que aqui em Portugal chama de passeio, um afastamento um riachozinho, né? Um córregozinho que passa atrás, no fundo do terreno. Tem que ter um afastamento de 20 metros para construir a casa desse córrego. Depois tem um afastamento também do muro da frente, um afastamento do lado. Tudo isso estamos respeitando, e a casa é construída por uma construtora de renome aqui em Portugal, com engenheiros, com arquitetos, e claro que com esse povo todo a gente tem projeto e não tinha razão da casa não ter licença. Onde você aprendeu as coisas que você faz aqui no canal? Eu tenho um vídeo onde eu explico tudo, como foi o início do canal, como foi que eu tive a ideia do canal e onde foi que eu aprendi. E esse vídeo está aqui, ó, em cima, no card. Então quem quiser saber sobre esse assunto, aqui em cima vocês encontram toda essa explicação. Outra pergunta que me fazem muito é por quanto eu vendo as coisas que eu faço e se eu faço para vender. Não, eu não faço para vender, eu não vendo nada, eu faço por gosto, eu faço porque eu gosto de ensinar e eu faço para que vocês também aprendam. Eu não vendo nada. Tem uma pergunta que as pessoas me fazem tanto, e eu já respondi tanto, mas vou responder mais uma vez. Tem um vídeo onde eu faço um tapete e
esse tapete, as pessoas estão sempre perguntando se não descola a lã e se pode lavar. Aí eu fiz um outro vídeo onde eu mostro lavando essa mesma técnica, só que eu faço umas almofadas, mas com essa mesma técnica, igualzinho, eu mostro lavando e mostro que não descola. O link está aí em cima. Quais os canais do YouTube que você gosta? Gente, quando eu ligo o computador para ver vídeos do YouTube, eu vou vendo os vídeos que eu vou gostando e não tenho canais assim muito preferidos. Eu vejo algo, coloco lá alguma coisa de interesse, vejo o vídeo, depois outro e principalmente YouTubers famosos. Eu não conheço quase nenhum. Conheço assim das pessoas falarem, mas não costumo assistir os YouTubers famosos. Agora, os canais que eu acompanho, tem alguns, tenho sim, é Ike Angel, que é um canal, ai, eu adoro ele. Ele é super fofo, ele é homossexual, é casado com outro também super fofo, amorzão. E ele fala das dificuldades de se assumir como homossexual. E também do dia a dia dele, casado com o amorzão. Também ele cozinha muito bem e mostra algumas receitas. Eu adoro aquele canal. Um outro canal que eu acompanho e gosto muito é o da Cláudia Duque. A Cláudia é uma pessoa super querida, super esforçada. E o canal dela já tem muitos anos. Ela também faz DIYs e ela mostra lá algumas coisas super fofas no canal dela. Um outro canal que eu gosto é o canal, não é nem que eu gosto, esse eu acompanho, esse eu não perco um vídeo, é o canal Anjos e Luz, que é o canal onde eu acompanho aquela minha parte da espiritualidade e vou buscar informações lá. É um canal onde eu tenho acesso a muitas canalizações. Um outro canal que eu gosto muito é o Coisas que Eu Sei. Eu também acompanho esse canal, é um casalzinho muito jovem, que eles saem viajando por vários lugares da Itália e que em cada lugar eles fazem pesquisa e vão lá e mostram. Então, como eu gosto da Itália, é uma maneira, se você também gosta, de conhecer ou viajar pela Itália sem sair de casa. O Expandindo o Mundo também é um canal que eu acompanho. São os jovens que eles saem de bicicleta, conhecendo os lugares, e quando surgiu a pandemia eles ficaram num sítio, numa quinta, e lá nessa quinta eles estão vivendo com muito respeito na natureza. Então eles têm me ensinado muita coisa através das experiências dele. No último vídeo eles fizeram um banheiro seco, ecológico, e eles mostram como foi que eles fizeram, mostram depois o que é que faz com os resíduos ali. Então eu tenho aprendido muito com aqueles jovens daquele canal, Expandindo Mundos. Quais os canais de YouTubers que você não gosta? Acho que não tem esse assim especificamente, esse eu não gosto. Não, agora o que eu não gosto é quando eu vejo uma foto na miniatura do vídeo, né, chamando para ir ver o vídeo, e depois você vai lá, assiste o vídeo e a foto, vamos dizer, supor, de um DIY ou de uma receita de um bolo, você vai ver no final, não tem nada a ver, o bolo é um bolinho michuruco, ou o DIY sai uma coisa muito... Então você vê que aquela pessoa que fez aquele vídeo, tirou do Google uma imagem e colocou ali. E não tem nada a ver, quer dizer, é o que ela pretendia, né? É a expectativa que ela tinha, ou que ele tinha, em relação ao que ele ou ela fez no vídeo. Então, isso pra mim é você tá enganando quem tá assistindo. Eu me sinto enganada quando fazem isso e não gosto de vídeos desse jeito. Ou então quando o título é um título muito chamativo, que diz que tem uma coisa e você assiste o vídeo até o final e não tem nada daquilo que se falou no título.
Enfim, esse tipo de vídeos são os vídeos que eu fico assim chateada quando eu assisto e quando eu perco meu tempo ali assistindo. Enfim, se você chegou até aqui no vídeo, eu quero deixar um beijo bem carinhoso só pra você. E se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho onde você se inscreve. E você que é inscrito, ative o sininho porque o YouTube está cortando. O YouTube, se você não ativa o sininho, ele não manda notificação, você não sabe dos meus vídeos e eu aguardo todos vocês. Você que chegou agora, você que acompanha o canal, que eu conheço você sabe que eu conheço, eu respondo todos os comentários. Quando eu não respondo, eu leio e coloco lá o meu coraçãozinho naqueles comentários que eu gosto. Então eu quero que você fique com um beijo bem carinhoso somente para você. Agora, antes de ir embora, eu quero avisar que no próximo domingo nós temos novamente nossos vídeos de DIY com coisas muito fofas, muito lindas e, como sempre, economizando. E se você gostou desse... Não tem mais isso não. Não tem mais se você gostou desse vídeo. Esse eu já falei. Tchau!